Fala, meu povo, tudo bem? Eu sou o professor Felipe, sou professor de Química. É com muito prazer que eu te convido para assistir a segunda aula do primeiro bloco de Química Geral Inorgânica. Vamos iniciar nossa aula. Propriedade da matéria. A matéria apresenta um conjunto de propriedades que podem ser divididas em três grupos: as propriedades gerais, específicas e funcionais. Essas propriedades permitem identificar e diferenciar o tipo de materiais, que podem ser substâncias puras ou misturas. As propriedades gerais, elas não servem para identificar uma substância. Já as propriedades funcionais específicas, elas servem. A primeira propriedade geral da matéria que a gente vai falar é a massa. Ela é a quantidade de matéria que um corpo possui que pode ser medida numericamente. Por exemplo, quando você tem uma matéria com uma laranja e faz a medição colocando uma balança, o valor que aparece no aparelho é a massa transformada em número. E aqui nós temos algumas unidades de medidas para a massa. Por exemplo, se eu quiser transformar de grama para miligrama, eu posso utilizar a seguinte analogia. Em 1 grama, cabe muitos ou cabem poucos miligramas? Cabe muitos miligramas, então multiplico por 1000. Em 1 quilograma, cabe muitos ou cabem poucas gramas? Cabe muitas gramas, então multiplico por 1000. E o processo inverso é o mesmo. Em 1 miligrama, cabem muitas ou cabem poucas gramas? Cabem poucas gramas, então divido por 1000. Em 1 grama, cabem muitos ou cabem poucos quilogramas? Cabem poucos quilogramas, então divido por 1000. Volume. Volume também é a propriedade de extensão, como é chamada. E explica que qualquer matéria ocupa um lugar no espaço. A medida do espaço que esta matéria ocupa chama-se volume. Por exemplo, a água que se encontra dentro de uma garrafa ocupa um lugar no espaço, ou seja, tem uma extensão. Para saber a medida do espaço que esta água ocupa, por exemplo, é preciso encontrar o volume em uma unidade de medida. E aqui nós temos algumas unidades de medidas: metro cúbico, decímetro cúbico, centímetro cúbico. Lembrando que o centímetro cúbico nada mais é do que o ml, e o decímetro cúbico nada mais é do que o litro. Para a gente transformar, é o mesmo processo da massa que a gente utilizou. Por exemplo, em 1 litro, cabe muitos ou cabem poucos ml? Cabe muitos ml, então a gente multiplica por 1000. Em 1 metro cúbico, cabem muitos ou cabem poucos litros? Cabem muitos litros, então a gente multiplica por 1000. E o processo inverso é o mesmo. Em 1 ml, cabem muitos ou cabem poucos litros? Cabem poucos litros, então a gente divide por 1000. Em 1 litro, cabem muitos ou cabem poucos metro cúbico? Cabem poucos metro cúbico, então a gente divide por 1000. Impenetrabilidade. A impenetrabilidade afirma que duas ou mais matérias não ocupam o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. Ou seja, uma matéria não consegue penetrar o espaço da outra. A divisibilidade, ela é a capacidade que a matéria possui de ser dividida inúmeras vezes, sem deixar de ser o que ela é, isto é, não havendo modificação de sua composição. A compressibilidade, a matéria apresenta a característica de diminuir o espaço que estava ocupando quando submetida a uma força externa, como por exemplo, quando tampamos a ponta de uma seringa e empurramos o gás em seu interior com um êmbolo. A elasticidade, ela explica que a matéria consegue voltar à sua forma e volumes iniciais ao sofrer uma deformação. Um grande exemplo é a barra de ginástica olímpica, que consegue ser esticada até certo ponto pelo ginasta e volta a seu estado natural. A inércia. A inércia nada mais é do que uma matéria. Ela sempre vai apresentar a tendência de se manter o seu estado, seja de movimento, seja de repouso, a não ser que uma força externa influencie. Propriedades funcionais da matéria. As propriedades funcionais, elas são características constantes em determinadas matérias, sendo pertencentes a um mesmo grupo funcional, tais como os ácidos, bases, óxidos e sais. Os ácidos. Os ácidos são substâncias que ionizam em solução aquosa, liberam íons H+, e têm sabor azedo. As bases são substâncias que dissociam em solução aquosa, liberam íons OH- e causam distrigência. Os sais são compostos iônicos que apresentam no mínimo um cátion diferente de H+, e um ânion diferente de OH-. Propriedades químicas relacionadas com a estrutura íntima da matéria. Combustibilidade é a capacidade que a matéria tem de reagir com o gás oxigênio, que é o O2, liberando energia na forma de calor. Oxidação é a capacidade que a matéria tem de reagir com outras substâncias e retirar elétrons de suas moléculas. Fermentação
é a capacidade de transformar matéria orgânica e produzir energia. Densidade é a quantidade de matéria em determinado volume. Ponto de fusão, temperatura em que a substância muda do estado sólido para o estado líquido. Ponto de ebulição, temperatura em que a substância muda do estado líquido para o estado gasoso. Solubilidade é a capacidade de uma substância de dissolver ou não em um determinado líquido. Tenacidade é a capacidade que uma matéria tem de resistir ao impacto com outra matéria. Por exemplo, a bola sendo jogada no vidro. O vidro quebra porque é menos tenaz que a bola. Dureza, resistência de um material a deformações pela aplicação de uma força externa. Propriedades organolépticas são aquelas que impressionam os nossos sentidos. Nós temos o olfato, paladar, o tato, visão e a audição. A cor é pela visão, o odor, o olfato, o tato é o grau de compactação, que tem a ver com o aspecto liso, áspero ou macio, de acordo com a percepção do tato. O paladar, o sabor, e a audição, o som. Em um laboratório, a gente utiliza apenas a visão e a audição. Transformações da matéria. Fenômenos físicos. No cotidiano, a palavra fenômeno é utilizada para indicar algo fantástico, como os lances realizados no futebol pelo jogador Ronaldo Fenômeno, que deram origem ao seu apelido Ronaldo Fenômeno. No entanto, na linguagem científica, um fenômeno corresponde a qualquer alteração que ocorra em um sistema. Os fenômenos podem ser classificados em físicos e químicos. Fenômeno físico. Ele altera a aparência física da matéria, mas não sua composição. Nos fenômenos físicos, as substâncias que constituem a matéria sofrem apenas alterações microscópicas no grau de sua organização ou agitação, ou ainda alterações macroscópicas em sua forma. Fenômenos químicos. O fenômeno químico altera a composição química da matéria, ou seja, são formadas novas substâncias. O fenômeno químico é sinônimo de reação química. Nos fenômenos químicos, as substâncias que constituem a matéria são transformadas em outras substâncias quimicamente diferentes. Algumas manifestações que indicam a ocorrência de um fenômeno químico são a liberação de energia na forma de calor. Por exemplo, nós temos o processo de queima, que é a combustão, a liberação de gases. Por exemplo, nós temos comprimidos efervescentes e mau cheiro liberado na decomposição de matéria orgânica. E a mudança de cor, que nós temos como exemplo o amadurecimento de frutos, o cozimento de alimentos e corrosão de metais. Substâncias puras. Normalmente não temos contato com formas puras da matéria no nosso cotidiano. Por exemplo, o ar que respiramos contém nitrogênio, oxigênio, dióxido de carbono e outros gases. Portanto, a atmosférica é uma mistura. Cada componente do ar é um tipo de matéria que isoladamente corresponde a uma substância pura ou simplesmente uma substância. Uma substância possui composição química fixa, aspecto uniforme e um conjunto de propriedades constantes. Não existem duas substâncias com todas as propriedades iguais. Microscopicamente, as substâncias possuem partículas quimicamente iguais. As substâncias são formadas por elementos químicos. Atualmente existem 118 elementos na tabela periódica. O elemento mais abundante na Terra é o oxigênio, com 49,4% em massa. A combinação dos elementos pode formar compostos, os quais podem ser classificados em substâncias simples, formados por um único elemento, ou substâncias compostas, formadas por dois ou mais elementos. Aqui nós temos a substância simples, o gás hidrogênio, o gás oxigênio e o gás ozônio. A representação de cada um deles. Substância composta. Nós temos a água, a representação da água, sal de cozinha e o açúcar. Uma mistura ela é a reunião de duas ou mais substâncias. As misturas não possuem composição definida, pois a composição de uma mistura varia de acordo com o seu preparo.
Cada substância da mistura mantém a sua identidade química e propriedades, sendo chamada de componente. As misturas podem ser classificadas em homogêneas e heterogêneas. Misturas homogêneas. As misturas homogêneas apresentam uma única fase, ou seja, possuem as mesmas características em toda a sua extensão. Uma mistura homogênea pode ser sólida, líquida ou gasosa. Seus componentes não podem ser distinguidos nem pelo uso de microscópio. Por exemplo, nós temos o ar atmosférico e o álcool, que a gente utiliza diariamente. Misturas heterogêneas. As misturas heterogêneas apresentam duas ou mais fases, ou seja, não apresentam as mesmas características em toda a sua extensão. Cada fase, que corresponde às diferentes porções visíveis da mistura, possui uma composição. Às vezes, as fases só podem ser distinguidas em um microscópio. Classificação das misturas. É importante notar que o número de fases nem sempre é igual ao número de componentes. E se algum componente estiver disseminado pela mistura, o conjunto de suas partículas equivale a uma fase. Por exemplo, se um sistema possui 3 cubos de gelo, o número não é importante. Os 3 cubos constituem só uma fase, o gelo. Então nós temos a fase, que é cada porção do sistema que é observado, e o componente, é cada tipo de substância diferente que participa da mistura. E nós temos aqui o óleo, a água e a areia. E aqui nós temos uma classificação da matéria. Como ele é dividido o sistema, né? Nós temos o sistema, que é o universo que a gente está observando. Ele pode ser homogêneo e heterogêneo. Se ele for homogêneo, vai ser uma substância pura ou uma mistura homogênea. Se for heterogêneo, vai ser uma mistura heterogênea ou uma substância em vários estados físicos. Alotropia. Alotropia é um fenômeno de ocorrência de substâncias simples diferentes, formadas pelo mesmo elemento químico. Os principais exemplos de alotropia são dos elementos oxigênio, fósforo, enxofre e carbono. Entre os alótropos, sempre temos um mais estável e outro menos estável, denominado metaestável. A forma alotrópica mais estável de cada elemento é aquela que é mais abundante na natureza. A forma alotrópica metaestável tende a se transformar espontaneamente na forma estável. Nós temos aqui a alotropia do oxigênio. Nós temos a alotropia do enxofre rômbico e monoclínico. O fósforo vermelho, fósforo branco. A alotropia do carbono, que é o carbono grafite, diamantes, fullerenos e o grafeno. E o grafeno, por exemplo, ele é leve, flexível, bom condutor, durável, impermeável, resistente, translúcido, fino, rígido. E é isso, pessoal. Nós vamos ficando por aqui. Agradeço humildemente pela participação de vocês na aula.